Estimado diácono Antoninho, queridos irmãos e irmãs e filhos em Cristo, nós estamos em comunhão com toda a igreja no Brasil a celebrar a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Essa solenidade é fixada no calendário geral no dia 15 de agosto, mas é um dia de preceito. No Brasil não é feriado, por isso todos os anos passamos para o domingo, para que todos os católicos possam cumprir o preceito e viver esse mistério, contemplar. É um mistério muito importante na nossa fé, porque nós, quando dizemos algo sobre a Virgem Maria, ela que é a imagem da igreja, nós estamos dizendo algo sobre nós mesmos. Tudo o que ela viveu e o que ela vive e experimenta, nós teremos como destino, passaremos pelos mesmos lugares e pelas mesmas experiências da Virgem Maria. Por isso que nós dizemos que Maria é a imagem, é o tipos da igreja. Bom, então, o que é o mistério da Assunção de Nossa Senhora? Às vezes a gente confunde com a Ascensão, né? A Ascensão é a subida por conta própria de Cristo aos céus. Jesus, depois de morrer, ressuscitar, passa 40 dias, ele sobe por conta própria aos céus, porque ele é Deus, né? E a Virgem Maria continua a sua peregrinação terrestre, vai envelhecer, e aí o que nos diz o dogma da Assunção, que foi promulgado no ano de 1950 pelo Papa Pio XII, né? Olha só que bonito o texto, né? Declaramos, pronunciamos, definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Jesus, ele se eleva aos céus porque ele é Deus. A Virgem Maria, ela é elevada por Deus aos céus e não por conta própria, porque ela é uma criatura, tá? Aí está a beleza e o significado da Assunção da Virgem Maria. Qual a diferença dos outros santos, a Virgem Maria? Os outros santos, seus corpos foram sepultados nos sepulcros em toda a terra. A alma dos santos gozam da presença de Deus, mas eles aguardam o juízo final para que, no momento do juízo final, seus corpos se unem às suas almas e eles possam estar plenamente como seres humanos de corpo e alma aos céus. A Virgem Maria não passou por essa experiência de sepulcro, o corpo e a alma que se dividiu por causa da morte. Ela não passou por essa experiência. Foi, no fim da sua vida, elevada de corpo e alma aos céus. Então nós dizemos que estão de corpo e alma nos céus, primeiramente Jesus, que não é somente ser humano, mas é Deus. E depois a Virgem Santíssima, os dois únicos seres humanos que estão plenamente como seres humanos, de corpo e alma aos céus, né? Nós, os santos, e nós esperamos o dia último para podermos passar também por essa experiência. Por isso que a morte de Maria é uma morte diferente de todas as outras criaturas, né? A morte dela é uma simples transposição deste plano para o outro, né? Por isso que nós chamamos a morte de Maria de dormição, né? Nós ocidentais celebramos a Assunção, mas os orientais chamam essa liturgia de dormição, né? Por que só em 1950 essa verdade de fé foi dogmatizada? A igreja começou a crer na Assunção no século XX? Não. A igreja sempre creu que Maria, primeiramente, é imaculada, é pura, né? Não sendo acometida de pecado, ela não vai morrer como aqueles que pecaram, né? Então,
A igreja sempre creu, sendo pura, ela deveria também ser levada ao céu de maneira diferente dos que pecaram. Tá? Mas no século XX, né, com a efervescência do protestantismo neopentecostal, começaram a questionar essa verdade de fé no século XX. Então a igreja dogmatiza, que é o que fez o Papa Pio XII com esse relato que eu acabei de ler, um documento que se chama Munificentissimus Deus. Tem na internet, né? Documento do dogma da Assunção. Tá? Mas, na verdade, não precisa nem de dogma. É só uma questão de inteligência. Pensemos bem, né? Se você tivesse a possibilidade de isentar a sua mãe do sofrimento, da morte, você faria? Pois é, eu também. Se nós que não prestamos faríamos isso para nossa mãe, será que Jesus Cristo, que é Deus, o cumpridor por excelência de todos os mandamentos, inclusive do mandamento de honrar pai e mãe, será que ele não faria? Foi o que ele fez, não precisa nem de explicação. E aí vem algumas pessoas e falam, mas isso não está na Bíblia claramente. E aí, quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que não está diretamente na Escritura, mas está indiretamente. Então aí a gente acaba tendo que usar a Escritura para mostrar que está na Escritura de maneira indireta o mistério da Assunção. E essa tentativa, né? Essa viagem que nós vamos tentar fazer agora nessa homilia, tá? Olha só, nós ouvimos o texto do Evangelho de Lucas, hoje o capítulo 1, versículos do 39 em diante. Lucas, quando ele vai escrever esta passagem que Maria visita Isabel, Maria está grávida de Jesus e ela vai para a região montanhosa de Aicare, onde Isabel mora, né? E lá acontece todo esse relato, quando Isabel se aproxima de Maria, ela fica cheia do Espírito Santo, João faz um tremor no ventre de Isabel. Quando Lucas escreve esse texto, ele está fazendo uma releitura de um texto do Antigo Testamento, né? Então, dois deveres de casa hoje para vocês. Pega a sua Bíblia que está lá na sala, aberta no Salmo 90, cheia de pó, e leia primeiro um texto. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro, porque tem um primeiro, evidente. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. É um relato do que aconteceu com a Arca da Aliança no Antigo Testamento. A gente precisa entender um pouquinho. O antigo povo escolhido por Deus, Israel, numa certa época da história, esse povo se tornou um reino. Mas nem sempre foi assim. O povo começou de maneira nômade, ia para lá, ia para cá. E é interessante que a Arca da Aliança era o sinal visível da presença de Deus. A Arca da Aliança era uma caixa grandona, tá? Tinha um tampo, o tampo se chamava propiciatório, né? Dentro da Arca da Aliança tinha 3 coisas. Primeiro, uma porção do maná, que é o pão que Deus deu ao povo de Israel quando estava no deserto com fome. Também tinha as 2 tábuas da lei, né, que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, e estavam escritos nela os 10 mandamentos. E também tinha dentro da caixa, dentro da Arca da Aliança, o cajado ou a vara de Moisés, o báculo de Moisés. Essas 3 coisas. E a Arca da Aliança, né, os exegetas dizem ser a figura ou a imagem da Virgem Maria. É muito bonito. Então, a arca trazia o maná, uma porção do maná dentro dela. Maria trazia no seu ventre o pão descido do céu,
Jesus Cristo. A arca trazia as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Maria trazia o mandamento do amor, que se encarnou, que se mostrou num ser humano que estava no seu ventre. A arca trazia o cajado da autoridade de Moisés. Maria trazia a autoridade de Deus, o Pai, que era seu filho. Por isso, tudo que fala da arca se fala de Maria no Novo Testamento. E aí, a arca ia para lá e para cá quando o povo, era nômade. Acontece que quando eles chegaram na terra prometida, eles agora têm uma terra fixa. Então eles se tornam um reino. E aí, o primeiro rei foi Saul. O segundo rei, Davi, ele percebe que a arca precisa ser entronizada num lugar. Por quê? Porque senão não vai dar certo, né? Me lembra bem um episódio com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que também ficava para lá e para cá, muitos anos, até que ela patifou no chão. Não sei se vocês sabem a história de Nossa Senhora Aparecida, né? A imagem toda quebrada. E depois que ela foi reconstituída, foram juntados todos os pedacinhos da imagem de Aparecida, eles colocaram naquele, naquele lugar onde está hoje, para ninguém mais mexer. Mais ou menos isso o rei Davi queria fazer com a arca. Agora nós temos terra fixa. Vamos colocar a arca num lugar santo, que seja para ela, e vamos construir ali um templo. Mas Deus disse a Davi: olha, não será você que vai construir um templo para minha arca, mas o seu filho Salomão. Tá? Então, segundo Samuel capítulo 6, vai mostrar esse trajeto de levar a arca para o monte onde ela devia permanecer. Então, o relato do texto vai dizer assim: a arca estava na casa de um homem, porque a arca ficava de casa em casa, né? Ela estava na casa de um homem que se chamava Abinadab. Depois os filhos de Abinadab foram levá-la para o lugar em Jerusalém, onde seria a morada dela. Acontece que um dos filhos derrubou a arca no chão, né? E Deus ficou irado, e esse moço morreu por derrubar a arca. Olha só, por isso que comparando com a Virgem Maria, quando o Papa promulga o dogma, ele diz assim: pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa, é que definimos esse dogma. Por isso, se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida o que foi por nós definido, saiba que caiu totalmente fora da fé divina e católica. Olha só, né? Então, quando Davi sabe que por causa que eles derrubaram a arca, um deles morreu, Davi fica com medo de transladar, de continuar. Só que daí Deus disse, que Davi leva a arca para outra casa, os nomes tão esquisitos do Antigo Testamento, um homem que chamava Obed-Edom. E depois dali, a arca vai seguir o seu trajeto até Jerusalém. Olha só. E acontecem os relatos parecidos do Evangelho. Quando Davi vê a arca, primeiro que diz que a arca subiu na região dos montes. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas hoje. Maria partiu para a região montanhosa. Depois, quando a arca se aproxima daquele lugar, Davi, que lá estava, ele vai dizer essa frase: como é que a arca do Senhor me vem visitar? Olha só, qualquer semelhança, Olha só, quem é que diz no Evangelho em relação a Maria? Isabel. Mas como é que a mãe do meu Senhor me vem visitar, ou vem até mim? Depois o texto de 2 Samuel diz que Davi começou a dançar em frente à arca, de frente à arca, de alegria. Nós vemos isso que quando Isabel se aproxima da Virgem Maria, João começa a dançar no seu ventre de alegria por ver a arca. Olha que interessante. E depois
Nós vemos no Evangelho, Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. E nós vemos no relato do texto de 2 Samuel, que nesta última casa que a arca tinha ficado, ela ficou também 3 meses, até ir para a sua casa, que é Jerusalém. Tem muitos outros detalhes que a gente podia comparar. Aí está a prova de que a Arca da Aliança do Antigo Testamento é uma imagem da Virgem Maria no Novo Testamento. Tem um outro texto, que é o segundo dever de casa, para você ler, que é 2 Macabeus, capítulo 2. O texto de Macabeus vai dizer assim, né? Aí, claro que depois de Davi vem Salomão vai construir o templo onde a arca vai ser colocada, e vão passar séculos até chegar na época da Babilônia, que é um império pagão. A Babilônia estava de olho no território de Israel. E chega um momento, no século VI a.C., que a Babilônia invade Israel, invade Jerusalém e quer dominar o território, né? Então a Babilônia, ela invade o templo que fora construído por Salomão, né? E eles começam a roubar o ouro, tinha muito ouro no templo. Segundo Macabeus capítulo 2 diz que quando tinha um homem que se chamava Jeremias, quando ele percebe que a Babilônia estava roubando o templo, ele pega a Arca da Aliança e ele sai fugido para proteger a Arca da Aliança, né? E ele leva a Arca da Aliança para um monte que se chama Nebo. E depois disso ninguém nunca mais viu essa arca. Claro que a Babilônia vai destruir o templo de Jerusalém, vai acontecer o exílio, enfim, tudo que nós já conhecemos. E é muito interessante, onde está essa Arca da Aliança? Essa caixa perecível que o povo tinha como objeto tão sagrado. João, olha só, o Apocalipse de São João, né, que foi escrito no ano 100, ou seja, são 7 séculos distantes da época da Babilônia. João, ele encontrou a arca e nos mostrou onde ela está. Olha só, a leitura do Apocalipse que nós ouvimos na primeira leitura, capítulo 11, versículo 19. Abriu-se o templo de Deus que está no céu. Não mais o templo da terra de Salomão, onde a arca ficava, mas agora abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Ora, aqui nós vemos de maneira lógica que a arca terrena, ela agora está nos céus. Olha que bonito isso. Sendo a arca a Virgem Maria, nós dizemos que essa mulher foi levada, arrebatada para um outro templo que está nos céus. E é isso que nós celebramos nessa liturgia de hoje. É claro que depois João vai continuar, né? Apareceu no céu uma mulher vestida de sol, vai dizer um monte de coisas sobre ela. Do lado dela, ou melhor, na frente dela também apareceu um outro sinal, um dragão que quer destruir o filho dela. E quem será que João está falando? Né? Olha, este menino subiu para junto de Deus, diz João, o mistério da ascensão. E a mulher também subiu e foi para o deserto. O relato da Assunção da Virgem Maria, claro que tem outro significado também teológico, mas nós vemos aqui, minha gente, comprovado biblicamente, em todo esse trajeto que fizemos, que a Virgem Maria, nova Arca da Aliança, foi arrebatada por Deus aos céus. Para quê? Para nos mostrar o que nós viveremos depois do juízo. Seremos tal como ela, e corpo e alma junto de Deus. E o que esse mistério da Assunção vem falar para mim e para você neste domingo? Que, primeira coisa, nós não conseguimos por conta própria estar em pé. Nós não conseguimos. É preciso a mão de Deus a nos levar para cima. Hoje, eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal,
Assim como a Virgem Maria foi tomada pelas mãos de Deus, o Pai, e levada para junto de seu Filho no céu, peçamos hoje que o Senhor também, com suas mãos, toque tantas situações da nossa vida pessoal, familiar, que precisam ser assuntas, que precisam ser ressuscitadas, que precisam ser revigoradas, transformadas. Que esse mistério nos leve, meus queridos, a nos oferecer para que Deus faça de nós o que Ele bem quiser. Quando a Virgem Maria chega na sua velhice, ela percebe que chegou a hora, né? Ela simplesmente abre os braços e deixa Deus tomá-la nas suas mãos. Nessa liturgia nós façamos o mesmo. Entreguemos no altar tudo aquilo que precisa ser elevado à presença de Deus. Que Ele nos ajude. Assim seja. Amém. No instante de silêncio, pensemos um pouco na nossa vida.